os nossos corações sejam sempre levados a entender que o nosso Deus é tão precioso, é tão maravilhoso, a sua presença nos completa de forma tão extraordinária, que nós não precisamos que as bênçãos dele nos alcance para que nós nos amemos, para que nós o desejemos. Nós precisamos desejar o Senhor, precisamos desejar que o Espírito Santo conduza o nosso ser todos os dias, que a presença do Senhor tome conta das nossas vidas, porque Ele é um Deus que, muito além das bênçãos, Ele tem coisas para nos ensinar, para nos dar como experiência, que nós precisamos acessar isso, querendo, e não buscando Ele apenas pelos milagres e pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Que nós sejamos levados a isso todos os dias, que o Espírito Santo nos convença que a presença do nosso Deus é tudo que nós temos de mais precioso. Amém? Se coloque de pé. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E cremos em Ti, cremos no Teu poder. Confiamos no Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor Jesus. E quero chamar você a estender também essa comunhão que você está com o Senhor ao irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, amém? Declare a comunhão que você está com o Senhor, que seja também sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, que a paz está sobre mim, seja sobre a tua vida, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, que alegria tê-los aqui, que bênção, meus irmãos. Eles estão conosco também, por meio da internet. Deus abençoe a sua vida. Que alegria tê-los aqui. Pode tomar o seu assento, por favor. Você que é o nosso convidado, que alegria tê-los aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade conosco. Que alegria recebê-los aqui nessa noite, noite da esperança. Queridos, nós já estamos com algumas novidades em nossa livraria, especialmente algumas agendas de 2024 e também devocional, uma mensagem diária. Tenho certeza vai te ajudar muito você a desenvolver uma vida de oração, de meditação, uma vida de intimidade com Deus, que é a sua busca ao Senhor. E isso vai te ajudar muito, esse material. Você pode estar procurando lá na livraria, e um preço bem acessível para contribuir, abençoar e investir no seu crescimento espiritual. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós seremos aqui às 6:30 da manhã, nossa manhã de oração. É apenas meia hora, mas é um tempo muito especial. Logo após nós teremos um café, um tempo de comunhão. Aproveitando você que seja aí de férias, né? Venha participar conosco, é um tempo muito especial de oração. E teremos ainda na semana que vem, onde será a última do ano, tá certo? Essa manhã de oração, e nós convidamos os irmãos a estarem conosco. Neste domingo especial, meus irmãos, está sendo preparado com muita oração, com muita alegria, onde teremos, não é? Uma celebração especial no culto da noite, às 19 horas, um sonho de Natal. Nós queremos convidar você para estar conosco, tanto pela manhã, você que, né, não pode vir à noite, venha pela manhã, às 10 horas teremos o culto, tá certo? Mas especialmente a celebração com essas canções esperadíssimas ao Senhor, será somente no culto às 19 horas, amém, meus irmãos? Queridos, você que tem um testemunho e gostaria de compartilhar, atenção, nós estamos dando a oportunidade. Antes, você precisa dar o seu nome, como nós já estamos recebendo aqui vários nomes, para trazer algumas orientações também, organizar nosso tempo, não é? Mas será uma noite muito especial, mas atenção, este culto será somente presencial, não haverá transmissão do culto neste dia, até para os irmãos terem mais liberdade para compartilhar, testemunhar. Pastor, eu tenho dificuldade de falar, pegar esse microfone, misericórdia. Então o que eu faço? Eu quero falar, quero testemunhar. Preciosidade, você pode escrever. Aí nós iremos ler para você aqui, ler o seu testemunho. Maravilhas? Oh, benção, está vendo? Algumas pessoas inclusive estão fazendo isso, tá certo? Então está aí uma sugestão para você. Mas lembrando também uma coisa, nós não iremos chegar aqui e perguntar quem quer falar, não vai dar assim, irmãos. Nós temos que fazer antes isso, uma organização que nós estamos procurando fazer, para que todos aqueles que desejam testemunhar, que testemunhem, e seja uma noite que venha transbordar nosso coração de alegria ao Senhor. Preste atenção na agenda que nós estamos, né, já se programando para este final de ano, algumas coisas especiais, né, nós estamos aí com algumas celebrações. Por exemplo, dia 24 e 31, nós teremos culto aqui, meus irmãos, somente pela manhã, às 10 horas, às 19 horas, portanto, não haverá culto tanto no dia 24 e também no dia 31, tá certo? E no dia 26 e no dia 2, ou seja, a última terça-feira do ano e a primeira do ano, nós não teremos aqui a noite da esperança, tudo bem, meus irmãos? Porque nós já estaremos aí se preparando para uma campanha muito especial chamada 12 por 12, que eu quero convidar você a estar aqui, se possível, os 12 dias, tá bom?
Nós teremos um momento breve, você que não participou ainda, é breve o momento aqui. É apenas 30, 35 minutos, onde nós iremos estar orando cada mês, cada dia vai representar um mês. E olha que ousadia o Senhor nos deu, hein? Nós iremos falar aqui sobre 12 votos para 12 meses extraordinários. Sim, 12 compromissos que dependerá muito você se comprometer com o Senhor, para que assim sua vida venha avançar, crescer, frutificar para a glória do Senhor Jesus. Seja você passeando, não é? Sabemos muitos estarão de férias, curtindo o tempo aí, talvez de caminhada, não é? Talvez seja passando aqui em frente da igreja, mesmo com a camisa do Palmeiras, né? Fazendo aquela caminhada, uma camisa bonita assim, pode entrar para o culto, participar, é meia hora, 35 minutos, tá bom, irmãos? Eu dei exemplo assim porque eu acho que é uma camisa mais bonita, mas tudo bem, tá? Fique à vontade, você pode vir participar. É apenas, como falei, é um momento breve, porém muito significante, e temos certeza que será um tempo muito especial para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quero convidá-los a se colocar de pé, por favor. Neste momento nós iremos louvar ao Senhor através do louvor financeiro. Você que deseja nessa noite estar semeando sua oferta de gratidão ao Senhor, seja o seu dízimo, sua oferta, você que é visitante, não se constrange, mas se você sentir no seu coração e deseja também de fazer parte deste momento, há um envelope na sua frente, esse envelope branco, você pode estar fazendo isso durante um momento de louvor, vindo aqui à frente, entre essas duas urnas aqui, ou se dirigir lá no fundo, onde você vai ser orientado, caso você deseje fazer isso por outros meios, tá bom? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai, nós te damos graças e louvores, porque tudo vem das tuas mãos. Pai, nosso coração transborda porque o Senhor é generoso. O tempo todo temos inspirado e respirado as tuas misericórdias. Pai, que a tua doce presença continue inundando cada coração, que a tua bênção, Pai, continue sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós cremos que é uma noite de restauração, é uma noite de mover da tua glória neste lugar. Sim, Senhor, glorifica o teu nome. Nós te bendizemos e clamamos mais uma vez, amado Espírito Santo, venha conduzir da maneira que aprove a ti nessa noite, que corações, Senhor, se voltem convertidos totalmente à sua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, em meio aos louvores, prepara o nosso coração para a tua palavra, que temos certeza que ela virá do teu trono a falar aos nossos corações. Oramos a ti agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso Deus nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu encontre em meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo
coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz, está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Vamos, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Cantemos que Ele nunca nos deixou. Cantemos, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. E nós engrandecemos o teu nome para sempre, Senhor. Nós te louvaremos para sempre. Queremos o teu nome exaltar, glorificar por tudo que és, por tudo que tens feito, Jesus. Dê agora a sua oferta de gratidão a Ele. Traga à sua memória todas as coisas que você viveu e você não imaginava que seriam possíveis. Traga à sua memória agora todas as bênçãos que você tem recebido, independente de merecer, independente do que você tem apresentado a Ele. Ele tem sido tão misericordioso e te abençoado. Ele tem sido um Pai tão presente. Nós te louvamos, Deus. Sim. Sim, Senhor. Confiamos em Ti.
isso outra vez. Queremos o teu nome engrandecer, sim, e agradecer-te. Só em ti, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, só o teu nome, Deus, e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o nosso prazer, te adorar, amado da nossa alma. Aleluia. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade
de estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor Deus, no Teu abraço, sentados à mesa do Senhor, na comunhão com o Senhor. Obrigado porque o Senhor, apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos abraçou em graça, o Senhor mudou o nosso cativeiro, o Senhor nos transformou. Obrigado, Senhor, por nos trazer das trevas para a luz. Obrigado, Senhor, nós só queremos Te exaltar, Te engrandecer, porque o Senhor começou uma boa obra em nós, e nós sabemos que o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Toda a glória ao Senhor, toda a honra ao Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, queridos irmãos do louvor, por preparar nosso coração para esse tempo da palavra. Você está preparado aí para ser restaurado? Mas nessa noite nós vamos encerrar a série. Nós vamos encerrar a série Tempo de Restauração. A não ser que você queira começar 2024 ainda. Será que dá, pastor? Eu estava ali consultando o pastor. Nós começamos essa série em setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos encerrando hoje. Vamos encerrar a série, mas a restauração continua, amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós empreendemos aí uma grande tarefa, começando em Esdras e agora terminando em Neemias. Na verdade, não vamos nem terminar o livro de Neemias, mas vamos encerrar a série, e eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão o capítulo 6 de Neemias. E já de antemão quero anunciar qual é o tema dessa noite: permaneça no propósito. Neemias capítulo 6. Quero ler com você, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: diz entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, viu? Esse aqui é um acréscimo meu. Essa informação será enviada, levada ao rei, viu? Por isso, vamos conversar. Versículo 8: eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Versículo 10: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel. Olha aí, para quem vai ter filho, deseja aí colocar nomes bíblicos, que estava trancado portas adentro. Ele disse:
Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Permaneça no propósito, querido e querida irmã. Por quê? Porque é certo que no meio do caminho nós enfrentaremos lutas. É certo que no meio do caminho nós enfrentaremos embates, nós encararemos adversidades, nós enfrentaremos inimigos e o inimigo das nossas almas. É certo que no meio do caminho nós poderemos desanimar. É certo que no meio do caminho nós poderemos esmorecer, enfraquejar-nos. Nós poderemos perder o ânimo, a alegria. É certo que no meio do caminho poderemos, por vezes, entrar num dissabor, a fim de não termos, no sentido de não termos coragem para prosseguirmos. Tamanha a afronta, tamanha a luta, tamanha a adversidade. Se você é daqueles que não tem lutas, é fácil você permanecer. Mas quem enfrenta a luta, querido, é mais difícil. Por quê? Porque a tendência do nosso coração, a tendência da nossa humanidade, a tendência da nossa limitação humana é esmorecer, é baixar guarda. Diante de um grande propósito, diante de uma grande missão, diante de um grande chamado de Deus na nossa vida, para vivermos na sua presença e para a sua glória, queridos, sem aí considerarmos de antemão agora detalhes acerca dessa caminhada, queridos, nós enfrentaremos lutas, mas há um chamado para mim e para você, permanecermos no propósito. Que propósito é esse? Aqui Neemias, como nós estamos analisando o seu livro desde o início do capítulo 1, há algumas semanas atrás, ele se incomodou, se importou com uma situação da terra dos seus antepassados, e por conta disso ele entendeu o chamado de Deus para uma grande missão, reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Então ele se importou, e em se importando, no capítulo 1, no capítulo 2, ele foi movido por um grande propósito, e ao ser movido por um grande propósito, Deus providenciou todos os recursos necessários para que ele assim executasse a obra que não era dele, era de Deus. Deus o chamou, Deus o constituiu, Deus colocou no seu coração, Deus o selecionou, o escolheu para essa obra. Quando nós olhamos para a nossa vida, queridos, nós entendemos que Deus nos chamou em Jesus Cristo para uma grande obra, uma grande missão. Viver para a glória de Deus, até que estejamos na presença gloriosa de Deus. Olha que interessante trocadilho. Vivermos para a glória de Deus até que estejamos na presença gloriosa de Deus. Amém? E essa grande obra, meus irmãos, ela vem recheada de grandes desafios. Neemias foi um camarada que
ele poderia ser considerado como louco para a sua época, porque ele não conhecia Jerusalém, ele nunca esteve lá. Ele foi um dos que nasceu em Babilônia, na época do exílio, na época em que o povo estava lá exilado, subjugado por Babilônia. Mas ao ficar sabendo da situação, ele então foi tomado de uma chama ardente no seu coração, e assim decidiu acatar ao chamado de Deus. Decidiu então ir em direção ao propósito divino para a sua vida, queridos. Mas ao chegar lá, nós observamos até isso algumas semanas atrás, que no capítulo 4, ele encontrou algumas pressões externas dos inimigos. Ele enfrentou uma alta pressão quando tentaram atacá-los numa investida militar. De fato, havia uma trama para isso acontecer, para que a obra de reconstrução dos muros não acontecesse. Mas também houve uma pressão interna em que o próprio povo, em construindo o muro, começou a desanimar, começou a ficar com medo dos inimigos, com medo da oposição, com medo da afronta dos inimigos que não queriam que a obra de Deus fosse completada, fosse terminada no povo de Israel, ali em Jerusalém. Bom, nós sabemos que nós temos um inimigo, não é? E tem um nome. Nosso inimigo não é... Tem até eu lembrei do livro aqui, eu não lembro do autor, mas o nome do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. E no segundo capítulo desse livro, ele é um livro que se refere ao casamento, e no segundo capítulo o título é Dormindo com o Pior do meu inimigo. Dormindo com o meu pior inimigo, mas coisa assim. Aí quem bate o olho já vai logo entender, é o cônjuge, né? Não, mas é nós mesmos. Eu lembrei vagamente aqui, queridos, mas nós, na nossa luta, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós enfrentamos inimigos internos e inimigos externos. Poderíamos considerar que o inimigo interno é o pecado, o inimigo interno é a nossa própria tentação, o inimigo externo é o tentador, que se aproveita da nossa fraqueza, das nossas limitações, em percebendo aquilo que nós temos fraqueza e que o nosso coração é fácil se enredar no pecado. Ele então é sujo, ele é sutil, ele é astuto para tentar nos parar. Parar o quê, queridos? Parar a nossa jornada, atrapalhar a nossa jornada. Estamos rumo ao quê? Estamos em direção ao quê? Para o que você tem buscado a Deus? Qual é a sua motivação? Qual é a sua busca? Aonde você quer chegar? Nós estamos numa jornada. Nós cantamos aqui essa última canção, que o Senhor vai continuar reinando, a luz de Deus, ela continua brilhando, mesmo em meio às adversidades, seja no bem ou seja no mal, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor glorioso. Queridos, o fato é que nós precisamos permanecer no propósito. Mas como nós precisamos permanecer no propósito? Sem perder o coração. Por que sem perder o coração? Note que no versículo 1 aqui de Neemias 6, Neemias nos dá aqui uma informação. Ele havia terminado os muros. Os muros, a missão dele de construir os muros já tinha sido concluída, ok? Por conta disso, quando os inimigos ficaram sabendo, Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, eles se levantaram contra. Mas o fato é que Neemias dá uma informação aqui: os muros haviam sido terminados. Eu havia reconstruído o muro, mas, apesar de não ter deixado nenhuma brecha nos muros, tudo estava tapadinho, tudo preparadinho, tudo firme e forte. Mas, olha o detalhe, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Queridos,
A Bíblia diz no Provérbios capítulo 4, versículo 23, eu sempre cito esse versículo e vou reforçar para você: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, de uma certa forma, ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus diz que do coração é que vem a malícia, o pecado. Não é do que entra da boca para dentro, mas é o que sai da boca para fora, que vem do coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Enquanto, certa vez, nós até trabalhamos uma temática, sobre portas abertas, portas que Deus abre. Mas há uma porta, queridos, que só pode ser aberta para uma pessoa. É a porta do nosso coração. Que ela só pode ser aberta, não é para o nosso cônjuge, não é para os nossos filhos, não é para a namorada, não é para o namorado, não é para um carro novo, não é para uma conquista financeira, não. Essa porta só pode ser aberta para uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Jesus quer entrar. Mas, queridos, a Bíblia nos orienta a guardarmos a porta do nosso coração em relação à vida. Porque se há uma fragilidade em nós, está aqui, ó. E o inimigo sabe muito bem que se ele ganhar o nosso coração, ele nos ganhou por inteiro. Por isso que Deus também diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque se Deus tem o nosso coração, Ele nos tem por inteiro. Não é assim quando você está apaixonado? Quantos estão apaixonados aqui? Oh, aleluia! Só os... Oh, perdão, não. Quantos estão apaixonados aqui? Oh, glória a Deus! Renova, Senhor. Faz arder a chama mais uma vez, Pai. Quando você está apaixonado, você não se esquece de tudo mais. Você só lembra da pessoa, não é? Você se doa por inteiro. Você mergulha de cabeça, você se entrega de coração, essa é a ideia, né? Você entrega teu coração, você se entrega de coração. É mais ou menos isso que Deus espera de nós, que nos entreguemos de coração a Ele, e que não desejemos e não pensemos em mais nada a não ser Ele, no propósito dEle, na glória dEle, na presença dEle, na palavra dEle, queridos. Eu sempre falo, porque afinal de contas vamos passar a eternidade com Ele. E aqui é apenas uma passagem, é apenas um vestígio, um insight daquilo que a gente vai ter na eternidade. Mas Neemias, ele reconstrói o muro, mas ainda não coloca as portas. Então há uma vulnerabilidade. Há uma vulnerabilidade na sua obra e na sua missão. E aqui eu tomo cuidado de ter isso como que nós precisamos tomar cuidado para não perder o nosso coração, porque aquilo que Deus está construindo em nós, aquilo que Ele nos chama a fazer, a sua obra, a sua missão, e que nós dissemos sim, nós entendemos o chamado de Deus: Senhor, eu sou teu, o Senhor me salvou, o Senhor me restaurou, o Senhor me comprou por alto preço, o Senhor me resgatou da morte para a vida, eu sou uma nova pessoa, eu não vivo mais como antes, sem conhecer Jesus. Agora eu entendo as coisas, agora eu consigo discernir as coisas e saber que eu fui criado para te adorar, para te servir. Então eu não posso e não vivo mais como aqueles que não conhecem Jesus. Há um propósito na minha vida, mas ao longo da caminhada eu preciso guardar o meu coração. Porque às vezes eu estou construindo a minha vida com Deus, tapando as brechas muitas vezes, mas tem pontos cegos em nossa vida que nós precisamos tomar cuidado. E se eu não tomar cuidado para colocar portas na minha vida e não deixar que o inimigo entre, não deixar que a tentação entre, não deixar que os desejos carnais entrem de fato, sabe? Coisas que nos atraem e nos tirem do foco, queridos. Preciso guardar meu coração. E Neemias está numa grande obra, uma obra magnífica, atendendo ao chamado de Deus,
Mas é interessante que antes de tudo, antes de enfrentar a luta, antes de enfrentar a adversidade aqui, claro que de uma forma diferente, porque ele está diante dos mesmos inimigos, só que agora com estratégias diferentes. Capítulo 4, nós falamos aqui sobre a oposição, sobre a pressão. Os mesmos inimigos lá no capítulo 4, que atacaram Neemias de uma forma, viram que não deu certo, agora eles vêm de outra forma, os mesmos inimigos, com estratégias diferentes. Eu não sei você, mas você já se viu caindo no mesmo pecado que tempos atrás? Já aconteceu com você? De repente você ceder a um ataque de Satanás, a uma tentação que você já havia superado, você já entende o que fazer, como agir, mas você cedeu, por quê? Porque a porta do teu coração está aberta, ou porque talvez você não fechou a porta, você não se guardou, você não se protegeu. Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho vindo à igreja, eu estou fazendo a campanha de terça-feira, eu estou vindo na manhã de oração, pastor, eu venho na vigília no final do mês, eu vou estar firme nos 12 por 12, eu não perco uma noite, pastor. Olha, você está tapando as brechas, mas o teu coração, é o seu interior, é a sua essência, quem você é, que só você sabe. Você e Deus, está aberta essa porta, tem que fechar, mas é interessante que Neemias, queridos, ele continua dizendo, que os inimigos, ele vem, de uma forma sutil, de uma forma astuta, e eu entendo aqui que para permanecermos no propósito, nós temos que permanecer sem perder a visão, porque Sambalat e Gesem, eles disseram assim: Neemias, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. É mais ou menos assim, Neemias está lá com a mão na massa, trabalhando, sabe, cumprindo o seu dever, fazendo o dever de casa, fazendo fazendo o que tem que fazer, que foi chamado para fazer, desenvolvendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer, certo? Ele está no ritmo, ele está na visão, ele está no foco, mas aí vem o inimigo, sutilmente, astuto, e diz: ei, Neemias, precisamos conversar um pouquinho, para aí um pouquinho, desce aqui. É como se eles dissessem assim: olha, para o que você está fazendo, porque o que você está fazendo não é tão importante assim, mas o que temos que falar com você é mais importante. Uma tentativa de tirá-lo do foco, de tirá-lo da visão. E sabe quando a Bíblia fala a planície de Ono, os estudiosos vão dizer que essas planícies, nos povoados de Ono, aliás, os povoados da planície de Ono, era cerca de 30 quilômetros distante de Jerusalém. Imagina, Neemias está numa grande obra, sem parar, entendendo a missão, entendendo o propósito. Deus me chamou para isso, eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer. Eu entendo quem eu sou, quem Deus me chamou para ser, eu nasci para isso. Mas aí vem o inimigo e diz: Neemias, para um pouquinho, você precisa descansar, desce aqui um pouquinho, vamos conversar, tem muita coisa para falar, vamos bater papo, Neemias. Vamos curtir um pouquinho, Neemias. Ô Neemias, você está aí na lida, você está aí no pega, para um pouquinho, sossega um pouquinho, vamos relaxar, vamos conversar um pouquinho, Neemias. Ah, queridos, nós sempre enfrentaremos tentativas do inimigo contra a visão que Deus nos deu, e não podemos perder o foco. É como o apóstolo Paulo disse: deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não posso perder o foco. Olha a resposta de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Você já se viu firme no Senhor? Você já se viu perseverante? E de repente parece que uma situação, ela vem para te parar, te paralisar, te desanimar, te tirar do foco.
E você, por um deslize, você quase cede, quase se entrega, quase desce, quase toma essa jornada de 30 quilômetros distante daquilo que Deus te chamou para fazer, perdendo a visão. Mas hoje é noite de Deus restaurar visões. Hoje é noite de Deus te trazer de volta para a visão que Ele deu para você em Cristo Jesus. Ele te chamou para ser dele, para viver para Ele. Ele te chamou para construir uma grande obra, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, um adolescente que brilha a luz de Cristo nesse mundo. Fazer a diferença nessa geração. Mas nós não podemos perder tempo, não podemos perder a visão. Neemias foi firme. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por que parar de orar? Por que parar de ler a Bíblia? Por que parar de buscar a Deus por um prazer momentâneo? Por que parar de estar com pessoas que me levam mais perto de Deus, para estar com pessoas que me distanciam de Deus? Por quê? Por que deixar escorregar entre os nossos dedos algo tão precioso e tão valioso que Deus nos deu, que custou um preço de sangue naquela cruz? Queridos, por um prazer momentâneo que só nos suja, um prazer que nos torna indignos, um prazer que nos distancia de Deus. Meus irmãos, não podemos perder a visão, amém? Mas, queridos, para permanecer no propósito, nós também precisamos tomar cuidado para não perder a razão. A razão. Versículo 5, Neemias diz que na quinta vez, depois de 4 vezes de Sambalate, Tobias, Gesem mandaram uma carta, Neemias desce. Aí ele fala, não, desce Neemias, vamos conversar. Não, Neemias vem, desce. O pecado é assim, queridos, a tentação é assim, fica cutucando a gente. Ei, vai lá, faz isso, pode fazer, faz, não tem problema não. Deus não vai dar conta disso não, relaxa, pode ceder, você gosta, você quer, não tem problema não, te tirar da visão. Aí na quinta vez, eles perceberam que não deu certo convidar Neemias para uma conversa, a fim de fazê-lo parar a obra. O que eles fazem? Eles mandam a mesma mensagem, só que agora um mensageiro com uma carta aberta. Quando a Bíblia diz carta aberta, é como se fosse algo público. É como se eles tornassem público esta situação, tentando difamar Neemias, tentando acabar com a reputação dele, tentando fazer o povo agora, à volta de Neemias, perceber um motim, perceber uma má intenção da parte dele. Eles estão mentindo, e é isso que o diabo faz conosco, é isso que o diabo tenta fazer conosco, acerca da nossa identidade em Cristo, acerca do propósito de Deus em nós, nos lançar mentiras, dizendo que nós não fomos salvos, dizendo que nós não fomos perdoados, dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente, dizendo que a religião é necessária e não é, dizendo que precisamos fazer coisas para agradar a Deus, quando não, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos salvar, a cruz de Jesus é suficiente para a nossa salvação. E aí vem essa carta aberta, essa tentativa de difamar, dizendo, olha o que o versículo 6 diz, dizem entre as nações, um pouquinho mais lá abaixo, até destaquei aí, além do mais, conforme dizem, eles estão mentindo, eles estão inventando coisas acerca de Neemias, para quê? Para parar a obra. E quantas vezes a gente cede às mentiras de Satanás? Quantas vezes a gente cede às mentiras da nossa própria carne, que milita contra o Espírito de Deus em nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, aliás aos Gálatas,
Há uma luta interna, mentiras tentando difamar, tentando desacreditar, tentando, queridos, deturpar a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós andamos de verdade em verdade, queridos. Mas se nós dermos lados às mentiras, nós pararemos a obra de Deus em nós. Sabe, Neemias nos ensina que nós podemos permanecer no propósito sem perder a razão. Quando ele responde a estas mentiras, né? Ele diz o seguinte: olha, nada disso que você diz está acontecendo. Neemias se mantém firme no propósito, percebendo as mentiras do inimigo, percebendo as tentativas e as ciladas de Satanás. Ele está firme no propósito, ele não cede, ele resiste. Como que ele resiste? Contrapondo a mentira com a verdade. Nada disso que vocês estão dizendo é verdade, nada disso está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. E ele percebe, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha só, e diante dessas mentiras, o que ele faz? Ele ora. Ele ora. Eu orei, agora fortalece as minhas mãos. Você se vê fraco? Você se vê enfraquecido, enfraquecida diante das mentiras? Você não pode, você não vai conseguir. Você não é isso que você está pensando. Você não é ninguém. Você não tem valor. Ninguém te ama. Deus não te ama. Se Deus te amasse, você não passaria por isso. Se Deus te amasse, Ele não permitiria isso acontecer na sua vida. Mentiras, mentiras. Se Deus estivesse no controle da sua vida, Ele não permitiria que você passasse por isso. Mentiras. Quem nunca já se deixou levar, queridos? Quem nunca já escutou soprando no ouvido: ah, Jesus vai voltar? Quem aguarda Jesus aqui? Quem aguarda a volta gloriosa de Jesus? Queridos, a maior mentira de Satanás é implantar nos filhos de Deus que Jesus não vai voltar, quando a promessa dele é: eu breve voltarei. Tem muito crente que não acredita que Jesus vai voltar, sabia disso? Porque se deixou levar pela mentira. Já se passaram 2000 anos, ele disse que ia voltar, 2 milênios já se passaram e ele não veio. Meus irmãos, nós não podemos ceder às mentiras. Precisamos guardar os nossos ouvidos, guardar o nosso coração, permanecer no propósito sem perder a razão. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, há uma outra lição. Nós precisamos permanecer no propósito sem perder a essência. Por que sem perder a essência? De uma outra forma agora, Neemias foi atacado. A partir do versículo 2, ele foi atacado com uma astúcia do inimigo, tentando persuadi-lo: desce, vem cá conversar. Depois agora, no capítulo 5 em diante, ele é atacado de uma forma mais direta, com uma enganação, uma mentira, para tentar difamá-lo. Viram que não deu certo? Olha o que acontece. A partir do versículo 10. Os inimigos de Neemias, eles contratam um amigo seu. Olha a que ponto chega a sutileza, a sujeira do diabo, para tentar parar a obra de Deus, para tentar parar um filho de Deus, a filha de Deus. Os inimigos contrataram um amigo de Neemias, um profeta, um homem de Deus. E este homem, quando Neemias vai se encontrar com ele diz para Neemias: vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo. Parece uma boa oferta, porque ele diz para Neemias: Neemias, você vai morrer, eles vão te atacar.
eles vão te matar essa noite. Ah, Neemias, nós precisamos buscar o socorro de Deus, vamos correr para o templo. Parece legítimo isso, não parece, queridos? Qual é o melhor lugar para se esconder? Na presença de Deus, não é? Mas aqui, Neemias está sendo convidado a difamar o nome de Deus. Neemias está sendo convidado a, de fato, pecar contra Deus de uma forma muito sutil. Por isso que o chamado é para não perdermos a essência da adoração, a essência da intimidade com Deus. Se Neemias não tivesse intimidade com Deus, se Neemias não conhecesse a palavra de Deus, se Neemias não conhecesse os planos eternos de Deus, ele teria cedido. Mas ele foi esperto, ele não se deixou levar. Sabe por quê? Porque no templo, queridos, só quem poderia entrar no templo, no altar, eram os sacerdotes, os levitas. Todos aqueles que não tivessem autorização, que não fossem sacerdotes, que não fossem sumos sacerdotes, que não fossem levitas, não poderiam entrar no templo e principalmente no santos lugar, no santo dos santos, onde estava a arca da aliança. E é lá que esse amigo de Neemias, esse profeta, está dizendo: vamos para lá, Neemias, é lá que a gente tem que buscar socorro de Deus, porque vão te matar, mas você não vai morrer lá. Neemias não cedeu. Ah, queridos, o que Satanás faz? Nós cantamos a primeira canção desse culto, que se refere à tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus estava lá no deserto, o inimigo o tentou diversas vezes, da forma mais sutil, tentou pegar o Filho de Deus. Agora imagine nós, quando Satanás diz para Jesus, lá no deserto, Jesus está com fome, com sede, depois de 40 dias em jejum e oração. Satanás diz para Jesus: peça a Deus que transforme essas pedras em pães. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Quando o inimigo diz para ele: olha, lança-te daqui abaixo, lá no cenáculo do templo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás que te socorram. O que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Neemias, ele fez a mesma coisa. Ele responde para este homem: alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Ei, cara, você está me chamando para difamar o nome de Deus, para pecar contra Deus? Eu não vou fazer isso, não vou ceder. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu não fui chamado para ser sacerdote, eu não fui chamado para ser levita, eu não fui chamado para estar no santo dos santos no templo. Eu fui chamado para construir muros, eu fui chamado para tapar brechas, eu fui chamado para uma grande obra, e eu sei quem eu sou. Eu não vou me deixar levar. Não tente me difamar e difamar o nome de Deus. Ah, queridos, nós podemos aprender com Neemias a nos permanecer no propósito, sem perder a essência. Ele percebeu que Deus não tinha enviado este homem. Ele teve percepção, discernimento. Falta-nos discernimento. Nós estamos servindo a Deus muitas vezes, estamos numa engrenagem automática de fazer, e não percebemos que estamos perdendo Deus de vista, num ativismo muitas vezes, com as mentiras. E Deus está dizendo: cuidado, cuidado. Neemias percebeu que Deus não estava nesse negócio. Ah, queridos, eu quero finalizar dizendo que nós precisamos permanecer no propósito sem perder a bênção, sem perder a provisão. Sabe por quê? O muro ficou pronto em quantos dias? 52 dias.
O muro que estava há mais de 100 anos derrubado, em destroços, em apenas 52 dias, Neemias, com seus homens, reconstruiu os muros. É coisa de louco. Só um mistério de Deus para explicar isso, queridos. Mas sabe por que isso só pôde acontecer? Olha o que diz lá no final do versículo 16. Estes homens, os inimigos, os vizinhos, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Se Deus te chamou para uma grande obra em Cristo Jesus, saiba que Ele estará com você todos os dias, e Ele vai te dar os recursos necessários para você viver todos os dias para a glória de Deus. Todos os dias, quando você levanta da sua cama, quando você abre seus olhos, quando você acorda, você tem as misericórdias de Deus renovadas sobre você. Você tem a graça salvadora se revelando mais uma vez a você. Você tem a lembrança de que você é filho de Deus, filha de Deus. Você tem tudo o que você precisa. Se você começou uma boa obra, você decidiu ser pai, você decidiu ser mãe, você decidiu ser marido, ser esposa, você decidiu assumir a sua identidade de filho, você decidiu viver para a glória de Deus, não queira parar essa obra, porque o que Deus te deu e fez por você é muito grande, para simplesmente você se deixar ser levado pelas mentiras do inimigo. Não perca a bênção, queridos. O Senhor está presente, a bênção é dele, é sobre nós. Até Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Neemias foi um homem que dependeu plenamente da bênção de Deus. Ele não confiou no seu próprio coração, ele não confiou na sua própria força, ele não confiou nos seus recursos, porque ele não tinha nada, ele é apenas um copeiro. Ele era um copeiro na Babilônia. Era um oficial do rei, que não tinha nada. Mas quando ele entendeu o chamado de Deus para viver para a sua glória e cumprir um grande propósito, não viver em vão nessa vida, mas ter sentido e razão para existir em Deus. Sabe o que Deus fez? Deus abriu as janelas dos céus. Deus abriu as comportas dos céus e enviou recursos de onde Ele menos imaginaria, de quem Ele menos imaginaria. Ou seja, queridos, a palavra de Deus diz que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A gente não vê, a gente não entende, é para crer e confiar. Pode nos faltar coisas aqui, podemos sentir falta de coisas aqui, mas nós temos o bem maior que podemos ter, a salvação em Cristo. O Espírito Santo, o sopro de vida, nascemos de novo, fomos salvos pela graça. Meus irmãos, podem falar o que quiser, podem tentar o que quiser, pode vir luta que for, eu estou firme e seguro, perseverante, porque eu sei de quem eu sou. Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 10, 36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Deus nos promete, queridos? Vida eterna. Vida eterna. Nós não caminhamos por vistas, caminhamos pela fé. É perseverando que vocês obterão a vida. É preciso perseverar, não esmoreça, não pare, não perca tempo, não baixe guarda, mantenha-se firme, seja restaurado, continue a ser restaurado, deixe Deus te restaurar, seja um agente de Deus para a restauração, não perca o propósito, permaneça no propósito.
Amém, meus irmãos? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. Nós não somos ninguém sem o Senhor, e o Senhor não tem nada que possa olhar para nós e dizer: isso me moveu, porque você é bom, porque você tem algo. Nós não temos nada, nós não somos bons, mas o Senhor, Deus, nos amou incondicionalmente. O Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos salvar, o Senhor decidiu compartilhar do seu amor. Obrigado, obrigado, porque o Senhor começou uma boa obra em nós. Senhor, e nós não queremos parar no caminho, nós não queremos perder a visão, nós não queremos perder a razão, nós não queremos perder, Senhor Deus, a essência, nós não queremos perder a sua bênção, nós queremos permanecer no propósito, e que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a sermos melhores pessoas para o teu louvor, a continuarmos a tua boa obra que o Senhor começou em nós, e que o Senhor nos chama a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que o Senhor é aquele que opera tanto querer quanto realizar. Nós dependemos de Ti, Senhor, e graças te damos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar uma canção aqui. Eu quero convidar os intercessores à frente. Você que está na campanha e também deseja receber uma oração, quem sabe à luz dessa palavra, venha à frente e receba uma oração. Você pode dizer isso, expressar isso: olha, eu quero oração por isso, ou simplesmente ore por mim, e você vai receber uma oração. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, vai te abençoar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode vir à frente. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão,
assim, Senhor, quero chamar você, igreja, para juntos clamarmos ao Senhor. No nome de Jesus, nós cremos que jamais seremos abalados, pois aqueles que confiam no Senhor jamais tropeçarão, porque o Senhor que sustenta. Jamais serão abalados, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a permanecer no propósito a que o Senhor nos chamou. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer em Ti, a permanecer, ó Deus, nosso coração em Ti, a permanecer na essência, a permanecermos, ó Deus, sem perder a bênção. Pai, ajuda-nos a permanecer. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Nós estamos findando, Senhor, essa série de mensagens, mas cremos, ó Deus, que a obra do Senhor continua. A obra do Senhor há de continuar, ela há de permanecer. Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção venha sobre a Tua igreja. Nós cremos que ouviremos testemunhos de restauração, de resposta de oração. Pai, glorifica o Teu nome. Nós entregamos aos Teus cuidados a vida de nossos irmãos, a vida de nossas irmãs. Ó Deus, aqueles que estão em campanha, que a Tua bênção continue sobre a Tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pois pela fé nós já te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louva o Senhor com as tuas palmas, você que crê, você que pela fé está agradecendo ao Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Que a bondosa mão do Senhor Todo-Poderosa esteja sobre ti. Que essa maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações, o encorajamento, a direção do Espírito de Deus seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, que assim seja todos os dias, que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos à paz. Deus abençoe, queridos.